Ora, bem-vindos ao Think Geek PT. Este é o episódio 42, gravado a 30 de abril de 2021. O meu nome é Sérgio Silva E eu sou José Maria. e esta semana vamos começar aqui por uma notícia da Mac Rumors que fala na entrada em produção do novo processador da Apple, o que virá a substituir o M1, o processador atual baseado na arquitetura ARM que a Apple lançou. Neste caso estamos a falar do M2. Espera-se que este novo processador que vai aparecer no mercado junto com o lançamento dos novos MacBooks no final já deste ano. Ou seja, Uhum. está para breve o lançamento já deste processador. Interessante aqui também na notícia é que segundo o que a Apple tinha dito em 2020, eles iriam necessitar de cerca de 2 anos para transitar dos processadores Intel para os Apple Silicon, como eles chamam, não é? Estes processadores ARM. Sim. E ao que parece, como as coisas estão a correr, parece-me completamente fazível, não é? Porque eles já estão a lançar a segunda geração, já começaram a equipar os iMacs, os Mac Minis, já está a começar a vir tudo já com este novo processador, o que quer dizer que as coisas estão bem encaminhadas, não é? E Sim, que eu diria que falta ainda estar de cima a baixo em toda a gama de produtos, não é? Porque, por exemplo, mesmo os iMacs, aqueles de maior performance, não vêm ainda com o M1, não é? Tudo o que tem mais que 16 GB de RAM vem ainda com processador da Intel e, portanto, pode ter a ver ainda com isso, que eles ainda precisem de usar os Intel para o tipo de configurações sim, que não algumas aquelas que são limitações, fixas. se calhar, É, iniciais com estes processadores. mas diria que sim, que está muito bem encaminhado. Por acaso, não se tem. Nós falámos sobre isto na semana passada, não se tem vindo a descobrir nada ainda sobre o M1X, que já há uns tempos atrás apareceu aí Sim. em alguns leaks também, que era o processador com mais cores, teria 12 cores. Não tenho visto grandes notícias sobre isso. Agora fala-se deste M2 pronto, que é o sucessor do M1. Não sei, porque Sim, supostamente esse M1X provavelmente, seria. provavelmente esse se calhar será só para 2022 e por causa disso, se calhar é que eles ainda não há grandes novidades sobre esse processador, né? Pois, Porque porque será esse. se calhar esse que vai substituir os Intel na questão de processadores com mais RAM, Sim, com... suponho que sim, porque são os que têm mais cores. Não sei como é que estão em termos de RAM, não sei se também são sockets com tudo integrado, não é? RAM e processador e tudo. Não sei se serão exatamente isso, não é? As notícias não são explícitas, mas que têm mais cores do que o M1 normal, isso não há dúvidas. Ou que terão, isso não há dúvidas. E este M2, eh, aparentemente, em termos de cores, aquilo que está aqui na notícia, aparentemente, Sim, é similar ao é M1, similar não é? ao Sim. M1, portanto não é por aqui que vem grandes diferenças. Sim, isto será uma otimização, não é? Iterativa do M1, não é? Será Sim, um passo sim, lógico na evolução do processador. Provavelmente vai trazer mais benefícios, se calhar um melhor consumo energético e tudo mais, que já é muito bom, não é? Que este processador já é muito bom, este M1, né? No que toca a sim, consumo é muito energético. poupadinho, sim, sim. Mas acredito que ainda há aqui, se calhar, umas otimizações a fazer e provavelmente este M2 já vem melhor otimizado. Uhum. Noutras notícias, temos aqui uma notícia da Reuters, e nós temos falado um bocadinho sobre isto, não é? Tem a ver com a parte de a falta de chips no mundo e dos esforços que a Europa não estava a fazer, no fundo, para garantir que nós também somos competitivos e que temos cá um fornecimento de chips no nosso continente para não termos que recorrer sempre aos asiáticos. E nesta notícia da Reuters fala-se aqui, é uma entrevista ao Pat Gelsinger, que é o CEO da Intel, e ele fala publicamente e abertamente que basicamente está a pedir 8 mil milhões de euros à Europa em subsídios, ou seja, que os Estados-membros da União Europeia lhes deem um subsídio de 8 mil milhões de euros para que eles possam fazer uma fábrica de produção de semicondutores baseada na Europa. Faz parte da estratégia, aliás, ele esteve reunido com o comissário europeu Thierry Breton, que é o gajo que trata deste tipo de assuntos,
Um, e fala-se da possibilidade de a fábrica, para já, um dos países que é candidato para isso é a Alemanha, que eles dizem que são muito favoráveis a isso, mas também países do Benelux. E eu diria, e por que não Portugal? Já que a nossa mão de obra, apesar de ser baratinha, pá, nós temos aqui o mar à beira, os portos para sair tudo, para escoar, e Se pessoal que é precisassem de porreiro. secar os chips antes de à beira-mar, Nos como o exportar. bacalhau, se calhar, poderia ter algum sentido. Mas sim, é compreensível, não é? Isto é bom para qualquer país, não é? Acho que qualquer país da comunidade europeia está interessado em receber uma fábrica da Intel Sim, capaz de produzir este tipo de semicondutores. Aqui a questão é, ok, isto é positivo para a Europa, mas continua a ser uma empresa americana, não americana. é? Sim, A sim, sim. mandar Sim, nos chips, não é? Porque sim. isto ficamos na mesma dependentes deles, não é? Não sei até que ponto é Isso que vai ser seria o muito difícil. cenário ideal. Tirando os esforços que a gente tem vindo a falar de arquiteturas alternativas, sejam em ARMS, sejam em RISC, seja RISC-V, hum, é muito difícil tu de repente teres uma empresa, não é? Ou desenvolveres uma indústria caseira, entre aspas, de produção de chips ou de processadores, até de microchips, eh, assim de um dia para o outro, não é? Porque quer dizer, desenvolver a tecnologia necessária eu já nem vou dizer o fabrico, não é? Mesmo Yeah. que seja só propriedade intelectual para desenvolveres e mandares fabricar, seja na TSMC, seja na Intel, seja na Samsung, seja no que for, não é? Esses são os três principais fabricantes de chips mundiais, não é? Não é fácil tu criares uma empresa que de repente tenha propriedade intelectual e desenvolva Sim, tecnologia suficiente para. teria que se começar por algum lado, não é? Sim, sim, Obviamente. Eu sim, já sim, sei que sim. não íamos conseguir logo ter um concorrente à AMD e à Intel e à TSMC e à Nvidias e tudo mais. Não, é Aqui a assim. ideia era começarmos de alguma forma, porque apesar daqui a nível de produção não ficamos dependentes dos Estados Unidos ou do continente asiático, mas continuamos dependentes porque eles podem produzi-los aqui e mandá-los todos para lá, porque a empresa é deles, não é? Claro, Em nada os obriga a fornecer em primeiro lugar ao mercado europeu, não é? Por claro. isso o problema inicial mantém-se quase na Pode, mesma, não é? Diria eu que, como contrapartida desses subsídios que a União Europeia depois atribuiria, isto partindo do princípio que a gente acederia a este pedido ou a esta negociação, não sei se isto é negociado, se é um pedido para já unilateral, a notícia não é propriamente explícita, diz que ele teve a falar, teve conversas com o Comissário Europeu, mas isto não é uma negociação, isto é um valor que ele atirou para o ar como sendo um objetivo deles e que é um subsídio de uma parte só daquilo que será o custo de abrir uma fábrica cá. E portanto a gente não sabe exatamente quais é que são as contrapartidas, porque normalmente há sempre uma contrapartida, a gente dá um subsídio, mas há sempre uma contrapartida e neste caso Sim. eu diria que não é só a criação de emprego, não é? Porque teria que ter uma contrapartida Até porque no- nós já tivemos no passado, até cá em Portugal, uma empresa alemã que era a Infineon, Sim, no fabrico de semicondutores, e não era sim, sim. propriamente uma empresa qualquer, já era uma empresa que Sim, sim, tinha sim. algum impacto a nível mundial no fabrico deste tipo de componentes. Sim, sim. Pá, se calhar via com melhores olhos uma aposta forte da comunidade europeia, se calhar em financiar a Infineon, até porque ela ainda existe, não é? Sim. Eu penso que ela faz parte da Siemens ou uma empresa assim qualquer. Pois isso, confesso que não sei. Tenho a ideia que faz parte da Siemens. Mas sei que é uma empresa alemã e que se calhar fazia todo sentido a União Europeia unir-se e dar força a uma empresa destas, e aí sim, não só estávamos a criar emprego, como estávamos a colocar uma produção nossa interna em que nós seríamos prioritários no caso Não, de sabes haver que, um shortage como claro, este, não é? eu acho que pá, nós já falámos num dos primeiros episódios aqui do nosso podcast de uma empresa chinesa que produz também chips e que são derivados dos AMDs, que é a Zaoxin. Um, e eles não copiam o chip da AMD, mas têm uma arquitetura que é baseada nos chips da AMD. E eu acho que isso, se calhar,
era um modelo de negócio que poderia ser vantajoso para nós, Europa, nesse sentido. Ou seja, não termos que desenvolver a 100% a tecnologia, a arquitetura, não é? Mas Uhum. termos desenvolvendo o know-how, basicamente copiando ou manipulando aquilo que são os designs dos outros, não é? Mas começar a criar o know-how e a experiência em mexer nos vários componentes e nas várias partes da arquitetura e melhorar com isso e depois eventualmente até criar uma arquitetura de facto nova e que fosse nossa. Porque mesmo essas AOX em termos de performance está tipo 2 ou 3 gerações atrás da Claro, é geração normal. atual, não é? É Como é normal. lógico, a AMD não lhes vai dar os planos dos Ryzen, do Gen 3, não é? Que é para eles fazerem tudo na China e venderem tudo e a AMD ficar a perder, como é lógico. Mas acho que se calhar seria uma mais-valia um acordo desse género, não é? Uma, uma transferência ou uma troca de Sim, propriedade intelectual para, no fundo, a gente começar a desenvolver as coisas. Mas eles também, diria eu, que também não devem ter grande interesse num negócio desse género, não é? Porque claro. sabem que depois, se houver o investimento, e há muita vontade dos governos europeus em investir nessa vertente hoje em dia, não é? Vamos ver se isto não perde fulgor daqui a uns tempos, quando a pandemia acabar e daqui a 1 ano ou 2 este aperto de chips passar, que eu acho que isto é uma coisa estrutural, não é, acho que não é de conjuntura, não é só de agora, não é? Isto acho que veio para ficar, mas a gente sabe como é que são os ciclos políticos e aquilo que hoje é uma prioridade, daqui a 2 ou 3 anos as eleições vêm aí, há coisas mais importantes e isso acaba por perder um Claro. bocadinho Fica para de- segundo plano. Sim, sim, acaba por ficar por segundo plano. Mas acho que era se calhar uma ideia interessante de se seguir, não é? Mas faz todo sentido, sim. Yeah. Falando na produção de semicondutores, também se soube agora, nesta semana que passou, após a Samsung entregar o relatório de contas deste primeiro trimestre de 2021, que uma fábrica no Texas, nos Estados Unidos, em Austin, teve parada cerca de um mês devido a uma falha de energia que ocorreu na produção de fabrico de chips e que obrigou a fábrica a parar um mês. O que eu acho, eu não conheço propriamente o processo, não é? Yeah. Mas para mim falhava a energia, quando voltasse eles ligavam as máquinas e aquilo estava tudo a produzir, mas ao que parece as coisas não funcionam assim e, e houve percas, não é, devido à empresa ou à fábrica estar parada a produção durante este tempo todo, de entre 270 milhões de dólares a 360 milhões de dólares, ou seja, não só houve toda esta celeuma por causa da falta de chips, como ainda a ajudar esta falha de energia obrigou a uma A fábrica fábrica a da parar. Samsung a parar. Yeah. Um, Isto tudo só para enquadrar um bocadinho a coisa, isto tem a ver com aquela frente fria, aquela vaga de frio que houve em fevereiro nos Estados Unidos. E isto é um bocadinho o reflexo daquilo que é o fornecimento de energia elétrica nos Estados Unidos. Que nós estamos habituados, acabámos de falar numa notícia e a dizer que os Estados Unidos estão muito à frente em muitas áreas da tecnologia, mas depois, curiosamente, naquilo que é distribuição elétrica, os Estados Unidos estão muito atrás daquilo que é distribuição energética, por exemplo, na Europa, que está sim, anos-luz à frente. Aliás, basta da gente ver em alguns dos filmes em que nós vemos que um raio ou qualquer coisa destrói por completo, muitas das vezes, os transformadores que eles têm, e têm os transformadores nos postos elétricos. O que nós cá só fazemos se não for mesmo possível, porque nós cá a maior parte do abastecimento em zonas urbanas, por exemplo, é tudo subterrâneo. Pode nevar, pode chover, pode acontecer o que acontecer em termos de tempestades, que normalmente não falha à a luz. partida não há grandes É, problemas. em termos de infraestrutura, nós temos zonas mais rurais, aliás, há várias classes de abastecimento de energia, e nas zonas mais, nem vou dizer rurais, mas até de periferia, às vezes a classe de fornecimento é a classe B, e o que isso leva a que haja algumas quebras no fornecimento de energia. Mas na maior parte das zonas urbanas não há nada disso. E nos Estados Unidos, sempre que há uma vaga de frio, ou uma vaga de calor, ou o que é, eles têm muitos problemas com o fornecimento de energia, e o facto de ser 110 volts, ou 120, nem sei, acho que é 110, faz com que seja pior, e todo o transporte de energia é muito mais, não sei, arcaico. Portanto, pá, espanta-me que às vezes eles não estão avançados em algumas coisas, e isto que faz perder milhões, não é? Estamos a falar de 270 Sim, milhões de dólares,
mais coisa, menos coisa. E eles não investem naquilo que é o fornecimento. Já não vamos falar depois de sistemas de backup, não é? Porque de certeza que a fábrica tinha lá um gerador qualquer, mas isto também há de ser tão grande que o gerador da fábrica, de certo, não consegue abastecer aquilo, não é? Claro. Esse E tipo aqui de... o problema parece-me é o parar mesmo, ou seja, nem Sim, é sim, claro. questão do tempo em que esteja parado, é ao parar afeta logo o fabrico dos chips Sim, porque o e processo aquilo fica a meio, provavelmente depois provavelmente o reinício do processo implica, digo eu, se limpar calhar tudo o que está em nova produção. programação Sim, e sim, suponho que sim. Porque, quer dizer, um offer fica a meio, eles não vão continuar. Eu penso nisto, não sei, confesso que não domino bem a tecnologia, mas penso nisto quase como se fosse como nós há uns anos a gravar CDs ou DVDs, não é? Quer dizer, se ficasse a meio, tivesse um problema e ficasse a meio, tu depois não continuavas, não é? Aquele disco era sei, lixo. mas trocavas o CD e continuavas a Sim, gravar, não é? sim. E o aqui Mas, parece-me que o problema é bem maior do que mas esse, não tinhas é? que reiniciar o computador e há uns tempos, agora é rápido, mas há uns anos demorava para aí 2 minutos, não é? Sim, poderá ser por aí o problema, sim. É um bocado por aí, mas pronto. Eh, Ainda relacionado com o fornecimento de chips, mas neste caso já de chips acabados e integrados em placas gráficas, houve um artista, um utilizador, que de tanto martelar os servidores da AMD conseguiu descobrir uma maneira de dar a volta ao sistema de limitação que a AMD tinha para limitar os scalpers, aquela malta que compra, e os bots que compram as placas gráficas em magotes, não é? Em pacotes muito, muito grandes. E o gajo de tanto martelar e de tanto querer comprar uma gráfica para ele, não era para vender, era para ele queria comprar uma gráfica para ele, andou meses para, para conseguir encontrar uma maneira de dar a volta ao sistema. E então ele não explica, não sei se terá assinado algum acordo de confidencialidade com a AMD ou não, ele não explica muito bem o que é que fez, mas na pouca explicação que ele tem aqui, diz que conseguiu criar aqui uma maneira de gerar um link permanente que conseguia adicionar um produto qualquer qualquer produto que ele quisesse ao carrinho de compras e que depois isso permitia-lhe comprar o que ele queria. Pronto, e ele lá conseguiu comprar a placa gráfica que queria. Depois de a comprar, ele lá acabou por divulgar esta falha com a AMD, partilhá-la com a AMD, que entretanto já corrigiu o problema, alegadamente ou supostamente, e para meu espanto brindou esta pessoa com a descoberta dele com uma magnífica t-shirt como agradecimento ao facto de ele ter descoberto o bug que estava ali a permitir os bots comprar coisas assim sem grandes limites. Eu pelo menos pensei que lhes dessem um kit tipo um processador e uma gráfica, mas pronto, a t-shirt foi fixe e o gajo aparentemente ficou muito contente. E Sim, ele pronto. já tinha conseguido comprar a gráfica que queria, não é? E teve os seus Sim? 5 minutos de fama, não é? Também. Opa! Sim, sim. Epá, isto aparentemente Apesar era que uma não coisa se muito sabe, básica. isto não se sabe quem era a pessoa em concreto, não é? Até porque isto ele dá-se aqui pelo nome que usa no Reddit, que é Sim, Origin of Species. sim, E isto supostamente ele tentava, adicionava ao carrinho e estava 24/7 sempre a tentar fazer a compra, quase como um bot, não é? Isto será muito sim, similar aos sim, sim. bots que são usados para estas compras em lojas online. E aquilo depois retornava um JSON, não é? Um pacote de dados que indicava o sucesso ou a falha na transação, não é? No adicionar ao carrinho para poder realizar a compra. É assim, lá está. Pronto, é os dias em que correm, não é? Isto. Hoje em dia a gente para comprar uma placa gráfica até tem que hackear os sites, porque senão está complicado, não é? Pois, por acaso esta semana, numa das nossas lojas aqui de referência, até já comecei a ver algum stock de placas gráficas. A AMD 6700 XTs, Nvidias 3000, 3060, já comecei a ver algum stock de gráficas. Não sei se é muito, se é pouco, mas já se começou a ver alguma Sim, coisa. começa a abrandar de alguma forma. É. O problema vai se manter por ainda algum tempo, mas começa Sim, a os estar preços mais continuam tempo. estúpidos. Os preços continuam Sim, estúpidos, mas pelo menos já há qualquer coisa de stock. sim, sim.
Portanto, isto pode. O que é curioso é que a empresa que geria a loja online da AMD até é uma empresa de renome, que é a Digital River, que é uma Sim, empresa conhecida, que já tem muitos anos de mercado, gera várias lojas online. E é curioso eles terem algo assim tão simples, não é? Este exploit, ao que parece, apesar de não ser aqui descrita a detalhado. forma em concreto, mas parece-me que foi uma coisa relativamente simples de lá chegar. É engraçado eles terem isto, mas pronto, as coisas são mesmo assim, não é? Sim, Não há epá, nada 100% seguro, por isso. só não comete erros quem não faz nada, não é? Por isso, Sim, às vezes a pressa de chegar ao objetivo de publicar ou de pôr o site a correr, admite que às vezes se façam alguns atalhos sim, que depois mais tarde se vêm a provar um bocado yeah. pronto, perigosos, não é? Ou neste caso que não funcionem, que dão a origem a bugs, não é? Isso é normal, só não faz as neiras quem não faz nada. Eu estava a ver se via aqui, tem aqui supostamente um link para a t-shirt, mas há de ser uma t-shirt a dizer AMD, não é? Nada de especial. Ah, sim, é uma t-shirt AMD Radeon preta É. com uma ventoinha. Pá, é que nem, É, nem era especial a t-shirt, sim, portanto, sim, o gajo contentou-se com pouco. É, lá está, são uns 5 minutos de fama e pronto. yeah. Entretanto, esta semana a Microsoft também veio admitir alguns problemas de performance em jogos com o último upgrade que foi lançado do Windows Update. Os updates em questão são o KB 5001-330 e o KB 5842. Que aparentemente criavam aqui alguma degradação no desempenho do computador nos jogos, não é? E isto afetava especialmente, obviamente, pessoas que jogam no computador e que usavam mais do que um monitor. Uhum. Eu, por acaso, quando comecei a ler a notícia, achei estranho, até porque pronto, eu, como sou o jogador, não notei nada de especial e tento. Aliás, eu até estou um bocadinho mais à frente, porque eu estou Insider. no, no Insider, exatamente, da Microsoft, e tenho as betas dos updates, normalmente um pouco antes do público em geral, e não notei nada. Mas ao que parece isto afeta principalmente quem usa dois ou mais monitores e quem usa, eles até falam aqui, quem joga em full screen ou borderless windowed, que é maioritariamente as pessoas usam um destes Uhum. modos de jogo, né? É o que tem lógica. Entretanto, a Nvidia também veio comentar e encorajou os utilizadores de placas gráficas GeForce a fazer rollback, ou seja, a desinstalar estes updates do Windows até que a coisa esteja resolvida. Mas pronto, mais uma vez, como é que é possível, não é? Isto já não é a primeira vez que a Microsoft faz coisas destas, não é? Lançar assim updates que criam problemas. É assim, eu diria que apesar de ser mau, este é até secundário relativamente a alguns problemas que aparecem, né? Daqueles É problemas que te secundário apagam o disco. dependendo, sim, ok, mas dependendo do uso que tu dás principal ao computador, não é? Imagina que Sim, tu claro. gastas 2000 € num computador para jogar e de repente por causa de um update tens uma Sim, performance sim, sim. significativamente inferior Mas, porque mas se calhar eles vão dizer que se calhar isto foi um update para trazer mais estabilidade naqueles casos limite ou qualquer coisa assim do género, não sei. Mas de facto é impressionante a quantidade de problemas que o software que a gente usa da Microsoft traz. Pá, e a gente passa por isto, agora mesmo falando relativamente à minha experiência que tenho até no trabalho. Às vezes passamos por situações mesmo complicadas e parvas, até certo ponto até parvas. De problemas, por exemplo, com o Outlook, que não há funcionalidades que desaparecem sem mais nem menos com um update. Há uns tempos atrás, eu acho que não sei se cheguei a comentar aqui, há uns tempos atrás, uma das coisa tão impressoras. as impressoras, não conseguíamos imprimir do Word para as impressoras Lexmark que tínhamos lá na empresa. Entretanto, saiu outro update e a coisa resolveu-se sozinha, mas demorou para aí 15 dias em que a gente tinha que imprimir para PDF para depois imprimir para a impressora. Pá, coisas que não cabem na cabeça, não é? E o que é estranho é que eles criaram este insider, que eu acho que é uma coisa muito positiva, a meu ver, não é?
Sim, Que tem, ainda por cima tem vários níveis, não é? Aquilo tem, se não me engano, são 3 níveis, em que tu podes estar num nível mais avançado e recebes os updates quase, em pá, não tempo digo, real, não quase. digo cruz, mas digo assim uma Sim, coisa pouco testada. Depois tens um a seguir que é um intermédio e tens um que é ok, isto já está afinal, vamos mandar primeiro para este pessoal, para eles testarem 15 dias e depois é que sai para o público em geral. yeah. Ou seja, eles têm São- aqui vários patamares para filtrar este tipo de problemas e não estamos a falar de problemas que são difíceis de detectar, porque isto, perder performance em jogos com utilizadores de 2 ou mais monitores, é uma coisa que me parece que há uma base instalada grande, não é? sim. Ahm, não é? Pessoas que usam Windows 10, que joguem no computador e que usem 2 ou mais monitores, não parece algo muito difícil de detectar. E em nenhum, ao que parece, não é? Supostamente em nenhum destes patamares de teste, isto foi detectado, não é? E chegou ao público em geral. E é isto que eu acho estranho, como é que uma empresa desta dimensão e com estas fases todas de teste que eles têm, não conseguem detectar e corrigir atempadamente estes problemas. Obviamente problemas há sempre, não é? E em programação, pá, como nós sabemos, não é? Sim. Não é uma coisa linear, não é? Aquilo não é uma receita que é sempre igual e está sempre tudo resolvido. Obviamente há bugs, há problemas, há coisas a melhorar, coisas a otimizar, pá, mas estamos a falar de uma das maiores empresas do mundo de software, não é? A Microsoft, se não é a maior, há de ser das maiores. Sim, sem dúvida. E mesmo assim lança para o seu principal sistema, que é o Windows 10, updates que trazem problemas, pá, significativos. Não é? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. É mesmo isso. Pronto, recomendo a quem nos estiver a ver e quem nos estiver a ouvir a desinstalar e que jogue, não é? E que tenha notado recentemente que perdeu performance nos jogos, que desinstale estes updates, a ver se as coisas melhoram, não é? Sim. Opa, Pode eu, ser. eu também não li, não li, quer dizer, não consegui perceber pela notícia se a perda era assim significativa, se era de 1%, 2%, Pois, 10% ou percentualmente, 50%, não é? Não... percentualmente aqui não fala, mas diz que a Microsoft veio reconhecer que havia esta perca porque Sim, era porque é notável, significativa, não é? sim, porque é notável, diz-me. Exatamente. Ou seja, Mas, à partida será algo, pá, sabes, acima de 10%, de certeza, não é? cada vez mais o Windows é uma. Se fôssemos a comparar com algumas das distros de Linux, cada vez mais o Windows é uma rolling distro. Não é? Tu Sim, tens, tu tens aqueles lançamentos, basicamente, para quem está nos insiders, não é? Para quem não está, tu tens aqueles lançamentos de meio ano, não é? Os H1s, os H2, que antigamente eram os sim, 003 e 04 e não sei o quê, agora é os H1s e os H2, que até faz mais sentido, que são alturas em que sai um update maior do Windows, não é? Em que está mais ou menos testado, ênfase no mais ou menos, porque lá está, a gente tem vindo a ver que de facto cada vez que sai uma coisa dessas é o caos espalhado por muita gente. E depois tens uma série destes updates, que muitos deles são úteis e são importantes, não é? Mas que os de facto, updates de quinta-feira, não é? é terça. É Terça-feira, o Patch exatamente. Tuesday, é o Patch Tuesday. Patch Tuesday, que, exatamente. que de facto alguns deles são catastróficos e tu das duas uma, ou tens o update adiado e pronto, e se calhar evitas isto, porque adiaste um mês ou dois e portanto não passaste por esta fase, ou então chapéu. E depois o que é engraçado que não tem piada nenhuma, não é? É que para quem gera um parque informático, hum, tu podias dizer assim, não, ok, isto começou hoje, mas a malta, eles já deram conta, porque alguém há de ter reportado, não é? Eu também sou culpado, porque eu experiencio tenho essa experiência, não é? Estamos a viver esse tipo de problemas e não damos feedback, não é? Sim. É muito raro eu ir ao site da Microsoft reclamar, dizer que, olha, o Windows deixou de dar ou o Office deixou de imprimir. Não fiz isso. Também, se calhar, também sou culpado. Devia tê-lo feito, devia ter dado feedback para eles poderem melhorar, não é? E não, encostei-me na cadeira, resolvi o problema da maneira que consegui resolver e esperei que eles resolvessem aquilo de uma forma mais permanente. É verdade, também sofri, neste caso, sofri um bocado de inércia, podia ter feito se calhar mais um bocadinho. Mas noto mesmo que esta questão da instabilidade é que
tu instalas isto e às vezes passar 3 semanas ou um mês, em que alguns até já passaram o problema. Imagina que a pessoa A tinha esse problema, entretanto, passado 15 dias sofreu um update e deixou de ter o problema, mas a pessoa B, passado esses 15 dias, recebeu o primeiro update e só passado um mês é que vai receber o segundo update que vai resolver o problema. Sim. Percebes? Para mim não faz grande sentido, porque se a primeira pessoa, passado 15 dias, recebeu um update que resolveu o problema, como é que a segunda pessoa, a pessoa B, passado esses 15 dias, recebe na mesma o problema e só passado depois mais 15 dias é que tem o problema resolvido? Pá, a coisa devia ser Pois, cancelada não a meio, sei. não é? É, Porque eles não sei. resolveram o problema Eles pelo meio, não é? Não sei, não poderá percebo muito. ter, poderá ter a ver se calhar equipas diferentes que tratam umas de lançar os updates, outras de resolver os problemas. Opá, deve haver aqui alguma explicação Pois, que porque nos por um lado, está a passar. e ainda bem, os updates não são todos lançados ao mesmo tempo, não é? São faseados, ou seja, imagina, nós temos 50 computadores, os 50 computadores não fazem o update ao mesmo tempo. Mesmo que a gente vá lá verificar, muitas das vezes há updates que não estão disponíveis, são diferidos no tempo, Sim, não é? sim. Mas quando já está disponível para um e o outro ainda não. Pá, é estranho, é mesmo esquisito. Mas pronto, por um lado ainda É, bem que é desfasado, porque assim a gente não tem toda a gente a reclamar, são só alguns à vez. é. Quem tem, na próxima notícia que temos aqui, razões para reclamar, não sei se terão muito, porque a malta pôs a jeito, mas a notícia que nós temos aqui, para quem não está a ver, para quem não está a ouvir só no nosso podcast em versão áudio, nós vamos mostrar umas placas gráficas da série RTX 3080 que morreram a minerar criptomoedas. E as imagens que E temos quando nesta se diz notícia. morreram, é derreteram completamente, É, não é? exatamente, derreteram basicamente a ventoinha do meio, principalmente, acho que é a mais afetada. A RTX 3080 tem 3 ventoinhas e basicamente na secção central da ventoinha a gente nota que há ali um derretimento do plástico, o plástico acaba por derreter, a ventoinha sofre muito com o calor produzido naquela zona e acabam por se desfazer e parece quase uma coisa vinda do Terminator. Aliás, eles falam até aqui na notícia de uma espécie de incêndio, ou seja, que o calor é tanto que elas quase que pegam fogo. Sim, e não estamos a falar de uma placa gráfica qualquer, estamos a falar do modelo ROG da ASUS, a Sim, ROG sim, Strix, que é o modelo sim, topo de gama, que é sim, conhecida por ter até um bom arrefecimento, ou seja, não é das piores a nível de arrefecimento. sim, sim. E eu até acho que é importante porque isto acho que cada vez mais está em voga, não é? As criptomoedas estão como nunca estiveram, não é? Estão em alta e estamos num mercado muito positivo neste momento e muita gente a querer entrar neste mercado. E as pessoas acham que comprar uma placa gráfica, por exemplo, para jogar e minerar, que é. Pronto, que é simples, que é indicado fazê-lo, não é? E isto vem um bocado provar realmente o contrário, não é? De que isto não faz assim tão bem como as pessoas julgam, não é? Ou não faz mal. Isto faz bastante mal, não é? Porque isto é o que está visível, não é? Mas estes chips que estão aqui dentro sofreram bastante antes de chegar a este ponto, não é? Sim, Mesmo que sim, não tivesse ardido como arderam aqui estas placas gráficas, o chip lá dentro de certeza que nos últimos meses já não estava a dar a performance que deveria dar em situações de temperatura sim. normal, não é? Bem, Que, isto também estamos a falar de gráficas que são usadas dia e noite, 24 horas, para minerar, não é? E, portanto, o esforço, e não sabemos exatamente quais foram os settings que usaram, epá, a maior parte da malta que está metida neste negócio sabe otimizar a coisa também para poupar energia, não é? Mas não sabemos exatamente em que situação é que estavam. Aquela malta que compra uma gráfica para jogar e à noite, depois de jogar ou depois do dia de trabalho, as põe a minerar, sempre dá ali uma folgazinha à gráfica normal, não é? sim, mas Agora, apenas está a adiar o problema, não é? sim, Porque isto sim, não sim. tem a ver que, ok, vou estar ali 3 ou 4 horas sem estar a minerar, que vai ser o suficiente. Até porque quando não estará a minerar, se calhar está a jogar. Ou seja, o que Sim, não vai sim, permitir a gráfica também arrefecer por aí além, não é? sim. E Mas as sabes, coisas acontecem, não é? E isto não mas, são gráficas que estão a minerar há um ano, não é? Porque estas placas gráficas nem sequer saíram há um ano ainda, não é? sim. Não, mas sabes que também depois tem a ver, tu disseste bem estas gráficas que estão aqui, um dos modelos é uma ROG Strix da ASUS, a outra era uma Gigabyte,
São duas Hum, Rockstrix e uma Gigabyte. sim. Não são propriamente gráficas com maus designs, não é? Mas o próprio design da placa gráfica em si não é todo igual, não é? Porque há placas que têm Sim, mais chips de RAM, há outras que têm menos chips de RAM, há placas que têm mais, que geram mais calor do que outras, não é? Por exemplo, uma RX 6800 é diferente de uma RTX 3080, não é? E uma 3090 ainda é pior que uma 3080, porque tem mais RAM, por exemplo. claro. Esta semana, por acaso, vi um vídeo no Linus Tech Tips, também muito engraçado, dele a reclamar, até mesmo com o próprio design da Nvidia, porque, de acordo com os testes que ele realizou e que tinha lá o termómetro de infravermelhos para fazer as medições de temperatura, havia chips de RAM que chegavam aos 105 graus quando estavam a minerar e chegavam perto dos 100, entre os 99 e os 100, 102, quando estavam a ser testados em benchmarks tipo Furmark, que também pronto, é um power virus quase, não é? Aquilo gasta muita Exatamente. energia, é só para testar energia, não é É propriamente para um levar jogo a ao sério. extremo. É, para levar ao extremo. Mas durante o processo do jogo, que aos 90 e muitos. E portanto, e o limite definido no software para fazer throttle, acho que eram mesmo os 105. O que quer dizer que é muito quente. Aliás, mesmo com isto era medido sem o dissipador e mesmo com o dissipador posto, eles chegaram a medir temperaturas de mais de 88 graus no dissipador, ou seja, se a gente pusesse a mão no dissipador, queimava-se. E portanto, isto vem mostrar, e não era, e aí não era a minerar, era a jogar. Era a jogar. Sim. Portanto, isto vem demonstrar o que é que cada vez mais. Aliás, estamos a falar de uma gráfica que eu agora não sei de cor, mas isto gasta aqui a 350 watts. Se estiver a funcionar o TDP disto, é para 350 watts. Não é? Sim, por aí. Eu tenho ideia, anda à volta disso. E quer dizer, são pequenos monstros, não é? É claro que isto tem uma performance brutal, são fantásticas para jogar, são fantásticas para minerar, não é? Mas apesar de tudo, consomem energia 320 watts. 320. Pronto, eu tinha ideia dos 300 e qualquer coisa. Sim, mas repara uma coisa, isto otimizado, e eu como já falei até aqui num podcast passado, eu usei, não chegou a fazer uma semana, usei a minha gráfica, eu tenho uma 3080 precisamente, Uhum, e sim. usei a minha gráfica para minerar. E tu consegues, eu na altura estava, depois de todas as otimizações que fiz tanto às frequências como à potência da gráfica, eu consegui chegar a 200 e poucos watts de TDP quando ela estava a minerar, Uhum, que é muito bom. Obviamente, pá, aquecia, porque ela tem que aquecer, não é? Porque os chips estão a ser usados, não é? claro. A diferença era pequena, imagina, tipo, o limite seria esses 105 graus e ela andava ali nos 99, 100, 99, 101, andava por ali. Pá, mas Uhum, para mim já foi o suficiente para me deixar um bocadinho mais confortável em fazer o tal teste, até porque foi uma questão de que eu queria mesmo testar como é que funcionava e como é que era o processo. Um, Pá, mas isto não é feito para isso, não é? Não é feito para estar a minerar 24 por 7 e acredito que, apesar de tudo, que a pessoa não tenha tido prejuízo, não é? A gente não sabe quanto é que ele pagou pelas gráficas, não é? sim. Nem há quanto tempo as comprou, não é? Mas tendo em conta que ele estava a minerar Ethereum e como o Ethereum tem subido bastante, Sim, uh, provavelmente compensou. provavelmente mesmo com o dano e ter que comprar placas gráficas novas para substituir estas, provavelmente as coisas ficaram ou saldadas ou ele ainda teve algum lucro com a brincadeira. Pois, Mas isso já somos nós a especular, não é? claro. A última notícia que nós temos aqui hoje é mais uma informação. Isto nos dias que correm e cada vez mais, não é? O uso de ferramentas como o Teams, como o Skype e outros que tal, especialmente no trabalho e nas escolas e tudo mais, tem sido essencial, não é? Uhum. Especialmente para quem está a trabalhar de casa ou a ter aulas a partir de casa. Penso que agora a ter aulas acho que já não há quase ninguém, não é? Em Portugal, Mas, não. é, Há algumas, não é? Há tipo 2.000 crianças ou quê, que não conseguiram sim, ainda voltar para a escola por causa de alguns cercos sanitários e coisa assim do género. Mas sim, em sim. Portugal, a maior parte terá voltado já para a escola. Mas Mas no isto já resto do mundo, tinha, ainda mas não. não se sabe exatamente. E não se sabe, não é? Há muitos países provavelmente que ainda estão em lockdown, não é? Sim. Mas isto cada vez faz parte da nossa vida e é uma ferramenta importante.
E esta semana teve 2 horas em baixo, que afetou principalmente utilizadores na Europa e na Ásia. Eu, por acaso, apesar de usar muito pouco o Teams, eu uso, mas uso muito pouco e não dei por qualquer Não deste falha, não conta. é? Só soube pela notícia. Também foram Uhum. só 2 horas, não foi propriamente uma coisa muito, muito grave, não é? Mas, mas pronto, estamos sempre sujeitos a isto, não é? Isto, cada vez nós estamos mais reféns da tecnologia e só Sabes o, quando há estas falhas é que se nota isso, não é? sabes o que me espanta mais nisto? Quer dizer, todas as clouds falham, não é? A gente volta meia volta, vê uma falha da Google Cloud, uma falha do AWS da Amazon, uma falha do Azure da Microsoft. Todas as clouds falham, mas desta forma assim espetacular, não é? Para cortar o acesso durante tipo 2 horas. São falhas mesmo muito grandes, não é? E é algo que neste tipo de sistemas que são construídos de forma redundante, N vezes redundante, não é? E com a Sim. escalabilidade que é suposto terem, não é? E o nível de experiência que é suposto manterem, eu espanta-me como é que de facto é possível falhar um serviço durante 2 horas quando é baseado numa plataforma de cloud extremamente supostamente resiliente, não é? Sim, que Um, supostamente devia de ser outage proof, não é? sim, Mas acaba por não ser verdade, não é? Até porque estes serviços, eu não sei se eles fazem testes, atenção, eu ia falar, a dizer que provavelmente não se testa a redundância, não é? Não se desliga os servidores principais a ver se os secundários redundantes entram em serviço corretamente, mas se calhar eles até isso testam, não é? Ou pelo eu, menos deveriam fazê-lo, não é? Eu tenho a certeza que sim, não sei qual será a regularidade com que o fazem, mas eu tenho a certeza que pelo menos no início o fizeram para testar se a Sim, alarmística mas toda isto, funciona, não é? isto acontecer problemas num servidor é uma coisa que pode acontecer, não é? Que não me parece assim algo de muito grave. O problema é que se calhar o serviço redundante já não estava a funcionar há algum tempo e eles não deram por isso e se calhar quando os servidores caíram, aquilo caiu tudo, não é? E eles Sabes que tiveram que muitas das reiniciar. vezes, e isto depois não é explicado, pelo menos logo na hora, não é explicado, não é? Na notícia que nós temos aqui, falam aqui já de alguns problemas que houve no início de Abril, até mesmo com a questão do Azure Active Directory, que também teve problemas, Sim. mesmo no Outlook, no SharePoint e outros serviços da Microsoft que também tiveram alguns problemas, até mesmo no login. Eh, e eu adorava, há uns tempos atrás, cheguei a ver isso quando foi uma falha da Google. Eu adorava ver depois a análise forense do problema, não é? O que é que de facto causou isto? A maior parte das vezes eles não querem dizer, porque pronto, por questões de segurança e até mesmo de Yeah. reputação, não é? Mas para nós que percebemos um bocadinho do assunto e que temos algum tipo de conhecimento, pá, eu gosto de saber. E há uns tempos atrás, A causa, não é? sim, o que é que causou? Opá, não é preciso saber detalhes, mas mais ou menos em linhas gerais, até porque muitas vezes os detalhes são estranhos para nós, não é? Não estamos por dentro daquilo que é mesmo a implementação da própria empresa, não é? Mas aquilo, pá, de linhas gerais, o que é que foi? E há uns tempos atrás, a Google teve uma falha também na sua Google Cloud ou no serviço do Gmail. Portanto, afetou tudo: o Gmail, o Google Drive, o Google Fotos, foi tudo abaixo. E depois eles acabaram por publicar um mini artigo sobre o assunto. E aquilo foi uma coisa tão simples como um update. ah, Toda a internet se baseia num serviço que é o serviço DNS, Domain Uhum. Name System, que é o que traduz os nomes que nós introduzimos nos browsers que usamos, não é? www.thinkgeekpt. Isso tem por trás, vai dar um IP, um endereço da máquina onde está alojado o nosso site, por exemplo. Não é? E essa referenciação desses domínios para os IPs é uma coisa que inicialmente era feita manualmente, não é? A gente põe lá o IP, a primeira vez que fazemos, alguém tem que pôr lá o IP à mão e associar isso a um domínio, não é? E quando
nessas grandes empresas, isso é feito de forma automática, não é? Mas ainda há alguém que tem que fazer essas introduções, algumas delas, fazer algumas alterações, principalmente para fazer manutenção de algum tipo de subrede que tens lá, para desviar o tráfego que supostamente ia para a rede A, passar para a rede B. E uma dessas falhas foi precisamente isso. Foi o gajo que introduziu essa gama de IPs, enganou-se na gama de IPs, o que fez com que a gama de IPs de destino ficasse completamente sobrecarregada, porque ele enganou-se. E depois foi uma catástrofe em efeito dominó, porque Claro. o primeiro grupo ficou sobrecarregado, passou para a parte redundante, que também sobrecarregou, porque estava lá com o tráfego todo, em vez de levar com 2 vezes o tráfego, levou para aí com 30 vezes o tráfego, e aquilo caiu tipo dominó, até eles darem conta que foi aquele erro. Era mesmo uma coisa quase microscópica, era alteração, tipo, imagina, de um 1 para um 4, ou de um 4 para um 1, uma daquelas coisas que tu trocas, não é? Até 41, tu puseste 14, imagina, uma coisa assim do género. Yeah. E é super engraçado, que não tem piada nenhuma, mais uma vez, né? Mas é super engraçado a gente ver que às vezes esse tipo de erros humanos, que nós continuamos a ser uma peça fundamental no sistema, dá cabo de tudo aquilo que supostamente tem N níveis de redundância e que vai tudo abaixo só por causa de um número trocado. Pá, Para a próxima tenho que pôr aqui um painel aprender com José Maria o que são servidores DNS. eu Gostei também da não sei. tua explicação. Gostaste, expliquei bem, achas que se percebeu? Mas pronto, opá, estes serviços cloud, há malta que é completamente evangélica quase sobre serviço cloud e acho que de facto fazem muito sentido. Mas acho que também faz sentido nós, mesmo para algumas das coisas, a gente manter um serviço nosso em complemento à cloud. Não quer dizer que seja É como dimensionado para tudo, meu. aguentar o tráfego, não é? Mas pá, fail safe. A cloud falhou, pá, temos de ter qualquer coisa que nos safe. A gente pôr os teus dados ou a tua informação na mãos de outros, estás a confiar É, que os outros vão garantir as coisas. Isto tanto funciona com sim, isto como funciona com o Google Fotos, por exemplo, que muita sim, gente sim, usa inconscientemente, não é? E sim. nada garante que um dia os servidores ardem todos, não é? E as fotografias vão todas à vida. E a Google tem zero responsabilidade nisso, não é? Até porque Sim, não vai indemnizar ninguém de certeza por um serviço gratuito. Pronto, provavelmente eles lá nas linhas pequeninas, quando nós estamos a aceitar os serviços, dizem lá que se aquilo arder tudo, amigos à mesma, negócios à parte, não é? claro, estamos por Ou nossa como, conta e risco. exatamente, ou como as criptomoedas, não é? Quem tem criptomoedas e quem tem um valor significativo, deixar essas criptomoedas nas mãos de outros, não é? Sim, nas Tanto wallets seja, online. Sim. exatamente, tanto seja nas exchanges ou wallets online, já sabe que está a correr o risco também de que pode acontecer qualquer coisa e aquilo morreu, desaparece, não é? Sim. Nunca Ainda no mais outro, tens acesso às coisas, não é? ainda no outro dia houve uma notícia de um gajo qualquer que fechou uma dessas casas, uma exchange ou uma Sei, na Turquia desses e fugiu sites e com. fugiu com 5 milhões ou 5 mil milhões, vê assim uma coisa de euros ou de dólares. Sim. Assim um número estúpido e parvo. Mas E pronto, com são isto, e coisas com da vida. isto traz uma nome às criptomoedas que depois aqueles iluminados vêm dizer estas criptomoedas e o Bitcoin é usado para scam e para negócios ilícitos Claro, mas pronto, temos de ter sempre opiniões, não é? tem que Valem o ser. que valem. Faz parte. Exatamente. Ficamos por aqui então no episódio em formato áudio desta semana. Eu relembro que nos podem ouvir no Spotify ou no Google Podcasts procurando por ThinkGeekPT. Podem também visitar o nosso site www.thinkgeek.pt ou então às sextas-feiras também se podem juntar connosco na Twitch e acompanhar em direto o podcast. Exatamente. Deixamos ainda o nosso contacto para sugestões, correções ou qualquer outro tipo de feedback que nos queiram dar através do nosso e-mail thinkgeekpt.gmail.com. Um abraço e até para a semana. Um abraço, até para a semana. Para quem nos está a ver live, não sei se há algum comentário que queiram fazer. Temos um magnífico número de 2 pessoas a ver o podcast live. Fortec aí mandou um braço aí a fazer músculo. Obrigado eu, Fortec. Que as melhoras, que eu sei que tu também estás doente, pá.
Estamos os dois. Isto hoje, por acaso, até correu melhor que o que eu estava à espera. Eu acho que estamos todos a ficar com Que eu estas estou. alterações de temperatura, vamos todos começar a ganhar Yeah. aí umas funguices. Eu de manhã estava assim um bocado mais fanhoso. Eu ainda não estou, mas acho que vou ficar durante o fim de semana, porque já sinto Yeah. aqui o nariz a começar a entupir. Bem, e vamos fechar o tasco, não é? Por aqui, por agora. Vamos ficar por aqui. Agradeço a quem nos esteve a acompanhar aqui live e até para a semana. Cá estamos outra vez, à hora do costume. Ok. Adeus. Até para a semana. Até Tchau. para a semana, um abraço, tchau.